Antes da criação do universo, antes das estrelas iluminarem o céu e antes que a terra fosse formada, Jesus já existia. Ele não era apenas um profeta, não era apenas um mestre. Ele era o Verbo eterno, que veio para nos revelar o mistério dos séculos. Para entender quem Jesus era antes da fundação do mundo, precisamos voltar ao início, e mais especificamente, ao Evangelho de João. No primeiro versículo, João declara algo extraordinário. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui, Jesus é revelado como o Verbo, a palavra divina através da qual tudo foi criado. Ele não era um ser criado. Ele é o Criador. Tudo que existe veio à existência por meio dele, o que significa que ele existia muito antes de todas as coisas. Ele não era apenas parte da história. Ele é a origem de toda a história. Isso nos mostra que Jesus, mesmo antes de seu nascimento em Belém, era a força criadora do universo. Não apenas ele existia antes da fundação do mundo. Ele deu forma a ela. Mas essa não foi a única vez que Jesus revelou sua existência antes do tempo. Em suas palavras, há uma clareza absoluta sobre sua identidade eterna. Vamos nos aprofundar. Em João 17:5 diz: E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui, Jesus faz uma oração poderosa, revelando que ele compartilhava da glória com o Pai antes da criação do mundo. Esta glória não é algo que ele ganhou posteriormente. É uma glória que ele sempre teve. Ele estava com o Pai, em completa comunhão, antes de tudo que conhecemos existir. Essa glória reflete seu estado eterno e divino. Ele não foi criado para ser glorioso. Ele sempre foi glorioso. Essa verdade revela algo profundo sobre a natureza de Cristo. Ele não apenas existia antes da fundação do mundo, mas ele estava com o Pai, partilhando de uma glória incomparável. Jesus, em várias ocasiões, se referiu a si mesmo de uma forma que deixou claro quem ele era. E talvez a declaração mais impressionante tenha ocorrido em um momento de confronto com os líderes religiosos. Em João 8:58 Jesus lhes disse: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Essas palavras causaram um alvoroço imediato. Os judeus presentes entenderam exatamente o que Jesus estava dizendo. Ele não estava apenas afirmando que era mais velho que Abraão. Ele estava se identificando como o Eu Sou. O nome que Deus usou para se revelar a Moisés na sarça ardente, Êxodo 3:14. Quando Jesus disse Eu sou, ele estava afirmando sua eternidade e igualdade com o próprio Deus. Ele estava dizendo que, antes da criação, ele já existia em plenitude, como o Eu sou o eterno. Ou seja, ele está revelando que é o próprio Jeová. A Bíblia vai além ao descrever o papel de Jesus no plano de redenção. Desde o início, Deus já sabia o que seria necessário para redimir a humanidade, e Jesus estava no centro desse plano desde o começo. Apocalipse 13:8 diz: O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Embora o sacrifício de Jesus tenha acontecido no tempo e espaço, sua obra como Cordeiro de Deus estava estabelecida antes mesmo da criação do mundo. Isso revela que, antes que qualquer ser humano pecasse, Deus já havia providenciado um Redentor. Jesus, o Cordeiro, já estava destinado a pagar o preço pela nossa redenção. O sacrifício de Jesus não foi um improviso divino. Ele sempre foi o Cordeiro, já escolhido antes mesmo da fundação do mundo, para trazer salvação à humanidade caída. Desde a eternidade, Jesus foi parte do plano divino. Ele veio, viveu e morreu com um propósito claro: a redenção da humanidade. Mas essa missão não começou no seu nascimento, começou na eternidade. Efésios 1:4 diz: Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Essa passagem nos mostra que Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Isso significa que Jesus foi o centro do plano de Deus desde o princípio, e toda a criação aponta para ele.
Deus nos escolheu em Cristo, o que implica que Cristo já era central no plano eterno de Deus. Tudo o que Jesus fez em sua vida terrena foi a concretização de um plano eterno para nossa redenção. Então, o que significa para nós que Jesus existia antes da fundação do mundo? Significa que o Deus que criou o universo também conhecia cada um de nós antes que existíssemos. Ele não apenas nos criou, mas nos amou e planejou nossa redenção desde o início. Colossenses 1:16 e 17 diz: Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus é o centro de tudo, o sustentador de todas as coisas. E sua existência antes da fundação do mundo é um lembrete de que sua obra em nossas vidas não é acidental. É eterna. Ele nos conhecia antes do tempo. Ele nos ama desde a eternidade. E ele nos chama para fazer parte de sua história eterna. Jesus te convida a fazer parte dessa história que começou antes do tempo e durará para sempre. Os profetas do Antigo Testamento já anunciavam sua vinda muito antes do nascimento de Jesus em Belém. Eles falavam de um Messias prometido, um Salvador que existiria desde os tempos antigos. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá aquele que governará Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta Miqueias revela que o Messias, embora nascesse em Belém, tinha suas origens desde a eternidade. Isso reforça que Jesus não era simplesmente um ser humano, mas alguém que já existia antes da criação do mundo, aguardando o tempo certo para se manifestar como Salvador. A Bíblia descreve Cristo como a sabedoria personificada de Deus. Em Provérbios, a sabedoria fala como alguém que esteve presente desde o princípio, antes da criação, uma descrição que os teólogos muitas vezes associam a Cristo. Provérbios 8:22 a 23 diz: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Este trecho é um exemplo de como Cristo, identificado como a sabedoria de Deus, existia antes da criação. Ele estava lá, junto com o Pai, desempenhando um papel ativo no ato criativo. Muitos teólogos acreditam que essa passagem é uma prefiguração de Jesus, mostrando sua presença eterna e sua função na criação. Não só Jesus existia antes da fundação do mundo, como ele também continua agindo em toda a criação. A Bíblia revela que, além de ser o Criador, ele é o sustentador de todas as coisas. Hebreus 1:3 diz: Ele, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui vemos que Jesus não apenas criou o universo, mas ele também o sustenta constantemente. Tudo continua existindo porque ele continua ativo no controle e manutenção da criação. Isso nos lembra que sua existência e obra não estão limitadas ao tempo e ele é eterno e ativamente envolvido em cada detalhe da nossa realidade. Outra maneira pela qual Jesus se identifica como existente antes do tempo é quando ele declara ser o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Apocalipse 22:13 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus declara ser o Alfa e o Ômega, uma maneira de afirmar que ele está presente no início e no final de todas as coisas. Esta declaração é profundamente significativa, pois nos lembra que Jesus não tem começo nem fim. Ele está acima do tempo e, como o eterno, todas as coisas encontram seu propósito nele. Em Apocalipse, Jesus é revelado não apenas como Salvador, mas também como o soberano da história, controlando o destino da humanidade desde a criação até a consumação dos tempos. Apocalipse 1:17 a 18 diz: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Esta visão de Jesus no Apocalipse revela sua natureza eterna. Ele venceu a morte, está vivo para sempre e controla o destino final de todas as coisas. Jesus é o centro do plano de Deus para a história da humanidade, sendo o soberano da vida e da morte, aquele que desde o princípio tinha autoridade sobre toda a criação.
Se você chegou até aqui, queremos agradecer por acompanhar esta jornada incrível sobre quem Jesus era antes da fundação do mundo. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e que essas verdades te inspirem assim como tem inspirado pessoas ao longo dos séculos. Agora, queremos convidar você a se juntar a nós nessa missão. Não se esqueça de dar um like neste vídeo se ele te tocou de alguma forma. E se você ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos sobre a história de Jesus e a Bíblia. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam conhecer a profundidade do amor e do plano eterno de Deus em Cristo. Agora queremos ouvir você. Deixe sua opinião nos comentários e responda a essas perguntas. Qual parte da história de Jesus antes da criação mais te surpreendeu? Você já tinha ouvido falar que Jesus existia antes de tudo ser criado? O que isso significa para você? E qual outro tema da Bíblia você gostaria de ver em nossos próximos vídeos? Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando os mistérios e as verdades da fé cristã.